pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje eu tive uma ideia. Eu tava pensando, pô, cara, que sacanagem, eu não posso viajar, né? Eu não tenho nenhuma viagem em mente, mas só o fato de eu não poder viajar já me estressa. Já tipo, saco, se eu quiser ir na Noruega, eu não vou poder ir na Noruega? Ah! E aí eu tive a brilhante ideia de chamar o Felipe pra poder relembrar algumas histórias engraçadas aí de viagens. E a primeira história engraçada, que na verdade eu acho que era medo meu, foi na minha primeira vez andando de avião. Eu tava indo pro Paraná. Adorei o Paraná na primeira vez. Foz do Iguaçu, né? Mais exato. A gente tava indo pra Foz do Iguaçu. Eu tava com medo, porque era a primeira vez que eu tava andando de avião, e eu simplesmente falei muito, tipo, Falou sem a viagem parar. inteira. Nossa senhora, que dor de cabeça. Eu conheci a vida inteira do Felipe, acho que em 2 horas. São 2 horas de viagem, né? 2 ou 3, sei lá. Não, 3 não, acho que são 2. Tipo, eu fiquei falando muito, mas... Eu querendo descansar, deitar, dormir e tal, e ela falando. Eu acho que eu fui uma companheira de viagem muito boa. Eu sou muito boa de viagem, tipo, de ficar conversando. Eu sou muito boa ouvinte. Pra quem gosta de conversar. Pra quem gosta. Eu sou muito boa ouvinte também. Eu falo, mas eu também ouço. Não ouvi nada, só fala. Mentira, que eu te ouvi sempre. Eu sei toda a sua vida lá. Você já sabia antes. Ah, não sabia não. Pô, aquilo ali ela só fingia que ouvia, falava mais que ouvia. Próximo. Quando a gente chegou lá no Paraná também tem uma situação curiosa. É que ela tremia de frio, batia queixo literalmente. Assim, com muito frio e, sei lá, não devia passar dos 26 graus, 27. Menos 26 graus. Eu acho que ela, por estar muito nervosa, ela acabou tremia e batia o queixo. Tava muito frio. Eu... Não tava nem frio. Eu sou carioca, eu tenho frio. Aí tremia, batia o queixo lá. Se ficar aqui que houve, não tô com frio, não era frio nada, era nervoso. Porque assim, via todo mundo normal, no máximo de camisa de manga, né? Uma malha de manga e tal. E ela de casacão lá e tremendo. E tava muito frio. E nada mais, era nervoso, não era frio. Pode ser que seja um pouco de medo do avião e aí eu tenha ficado assim. Mas enfim, passou, né? Hoje em dia eu não sou mais assim, então... que eu acho que também foi medo foi a primeira vez que viajou de avião, primeira vez que foi para um lugar bem longe. Então, como era a primeira vez, então acho que o nervosismo do avião e de estar num lugar novo e tal... Eu já tinha ido em Minas. Onde? Em Itajubá. Pô, Itajubá, 2 horas de carro. 2 horas. Pô, Itajubá. A gente tava indo pra Califórnia e aí a gente foi pro aeroporto... Eu ia falar essa, cara. Cara, essa é muito boa. A gente tava indo pro aeroporto internacional do Galeão e lá no aeroporto o Felipe queria me fazer uma surpresa. Aí eu, tipo, essa é outra. Qual surpresa, né? Uhum. E aí a gente tava na fila pra poder fazer o despacho da bagagem. E aí o cara veio filtrando, perguntando, né? Você é de qual classe, né? Porque a classe econômica a fila é separada da classe executiva. E aí, chegando lá na fila, a gente tava na fila errada pra mim. Aí eu falei assim, tipo, vamos lá pra outra fila, né? Aí o cara perguntou pro Felipe, qual é a classe? Você tá na classe executiva? O Felipe, sim! Claro, mano! A gente está na classe executiva. Aí eu olhei pra ele assim... Eu sou igual Carioca no Mundo. Carioca no Mundo lá, ele é bacana. Eu sou igual a ele. A gente adora esse canal. E aí eu olhei pra ele assim, tipo, a gente tá na classe executiva? Aí ele, sim, é uma surpresa. Aí eu, ok, né? Então tá. Aí chegando lá no balcão, o cara pergunta, né? Aí ele vai lá fazer nossa... Você não falou que você tava na classe executiva? Na verdade, ele tem como ele tem o controle, ele passa fazendo a revista, né? Ele vai lá passando e tal pra conferir, assim, quantas reservas ele tem pra executiva
e quantas pessoas tem na fila, né? Então ele tem uma noção de quem está na executiva, né? E quem está na fila errada e tudo mais. Então ele veio um a um conferindo, né? Só assim, normal. Mesmo. Aí ele veio, foi no outro. Um abre aspas aí, tinha um coroa lá, um grisalho. Nossa. Cara, o cara, ele parava aqui assim. Ele tinha olhar de rico. Cara, um olhar de rico pro horizonte, assim. O que é olhar de rico? A gente não sabe fazer, olhar assim, pro horizonte. Eu sei fazer. Sabe nada? Claro que eu sei. Olha a sua cara. eu sei fazer. O cara, ele era muito bonito. Ele era um coroa do cabelo, assim, grisalho, liso. Arrumado. Penteado, assim, pro lado. Ele lembra aquele cara do... Richard Gere. Uma linda mulher. Mas ele só que tava mais de terno. alto e com mais porte. O cara é bonitão. Ele bonitão. tem mais corpo, assim. Ele tava de terno e ele tava na mesma fila que a gente. E ele parava e olhava assim. Quando ele parava, ele olhava assim no horizonte, parece que ele olhava dinheiro, assim, ó. Ele olhava assim. Aí a gente ficou... a gente vai ter que tá fazer igual, né? A gente tá no mesmo lugar que ele. A gente tá na mesma fila, a gente tem que fazer igual, né? Enfim, mas só que a surpresa era que quando eu comprei as passagens, eu comprei pensando assim, eu vou fazer... não é upgrade não, eu comprei a passagem mesmo. Mas você deu upgrade? Não, eu comprei a passagem. O upgrade é quando você compra uma econômica, por exemplo, dá upgrade pra coisa. Eu já comprei no grande, já entendi. Então é o seguinte, o que eu fiz? Eu vi lá a disposição do avião. Disposição do avião lá, que a gente vê lá pra escolher. Aí eu falei, vou escolher a primeira classe e tal. Executiva. Né, executiva. Vai pra ser legal e tal. Fazer uma surpresa pra ela. E não falei nada, né? Aí, quando eu cheguei lá, eu selecionei, mas só que acho que não tinha aquela paredinha, né, que dividia a primeira classe da econômica premium, né, e da classe econômica. Então o que eu fiz? Eu falei, eu não vou escolher essa muito próxima, muito aqui na frente, eu vou escolher essa, escolhi, se não me engano, a 6A, se não me engano, né? A 5. A classe executiva, ela só ia até o 4. De 1 a 4, Aí chegando lá na fila, vou fazer aí um negócio ficar engraçado, né? Aí chegando lá na fila, o cara virou, você não falou que é da classe executiva, que tava na classe executiva? Aí ele, sim. Aí mas você comprou, mas aqui tá que você é no A5, a classe executiva vai até o A4. Aí a gente olhou pra cara do outro, putz. No, God! No, God, please, no! 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 Tipo, que vergonha. Mas ele continuou ali com na verdade, com o procedimento. Eu não senti nem vergonha, senti tristeza. Eu fiquei com vergonha. Né? Porque assim, eu paguei um pouco mais caro. A gente, na verdade, ele comprou o espaço. As pernas tinham mais espaço. Então não foi a classe executiva, como a gente achou que ia ser pela primeira vez. Ele queria fazer a surpresa. Pelo menos tentei. E aí deu tipo super errado, eu fiquei com vergonha. E aí ele continuou com o balcão lá, continuou fazendo os procedimentos e a gente passou. Mas só que ele veio passando e tal. Aí depois que ele chegou a nossa vez, aí eu fui mostrar nosso cartão de embarque. Aí ele falou, mas só que a sua não é executiva? Eu falei, sim. Aí ele, não. Aí dei aquela balançada que era assim. Aí eu falei, gente... Depois eu tenho um vídeo, né? Você tem um videozinho que eu filmei o tapete, né? Eu filmei o tapete assim da primeira classe, porque coitado. Assim... Não tinha chegado a nossa vez. Mas só que... Aí eu ia falar pra ela pra compor um videozinho pra fazer o videozinho da primeira classe, da executiva e tudo mais. Mas só que deu ruim. Trolei! O videozinho é a gente lá na outra mesmo, na econômica, como diz o Estevão.
Como diz o Estevão, econopobre. Não, mas econopobre é econômica premium. Que foi o segundo voo. Tinha um espaço para as pernas, foi bem legal. Não, o espaço legal. é ótimo, gente. As minhas pernas até eu consegui esticar. Não sei se é porque não é muito difícil eu conseguir esticar. Mas eu consegui esticar as pernas e foi muito bom. Foi legal mesmo. Foi sim. Tava chovendo, né? E eu marquei a viagem para sexta-feira. Né? Na verdade, não foi pra sexta-feira, foi pro sábado de madrugada. Né? Mas só que eu pensei... Só que a gente sai na sexta-feira de casa, Isso, né? exatamente. Eu pensei o seguinte, eu pensei que eu tivesse marcado no domingo pra gente sair sábado. Pra ter mais um dia pra arrumar a mala. Pra ter um dia pra arrumar a mala, pra finalizar. Isso. Mas só que Ele viu errado. Eu vi errado. Eu marquei pra sábado de madrugada. Isso foi... Tava marcado pra 1h pouca da manhã de sábado. Né, pra 1h pouca, acho que o voo atrasou, acabou sendo 3 horas. Se não me engano, o voo atrasou. Aí depois adiantou de novo. E adiantou, somos 2 horas, eu acho, enfim. Mas só que aí era 1h de sábado, 1h da manhã de sábado, 1h30 da manhã de sábado. E aí a gente ia arrumar as coisas sextas. E ela trabalhava. E se eu não me engano, eu acho que... Eu saí 5 horas, que eu era estagiária, eu saí 5 horas vim correndo pra casa pra poder colocar as coisas que estavam em uso ainda na mala pra gente poder ir embora. Só deu tempo de eu tomar banho, fechar a mala e ir embora. Isso. E como era 1h pouco, e geralmente o voo é pra... Tem que chegar 3 horas antes, né? Voo internacional. Então ia dar, sei lá, 1 hora, ia dar umas 10 horas, né? E a gente saiu bem cedo de casa também, não porque precisava assim, tanto. Tava chovendo. E a gente foi num casamento de um amigo nosso, que foi na ilha também, do Zotinho, né? Beijo, Zotinho. E a gente foi no casamento dele na ilha também. E choveu, cara, a gente pegou... Na verdade, na sexta-feira, teve um acidente também, né? Mas na sexta-feira foi horrível, a gente perdeu o casamento. A gente perdeu o religioso, né, na igreja. E a gente foi direto pra festa porque a gente passou o dia inteiro. A gente ficou um tempão lá no engarrafamento. Pra ir pro aeroporto também tava muito trânsito, só que a gente saiu com muita antecedência, então deu tudo certo. Pra quem não conhece a Ilha do Governador, que é caminho pro aeroporto, só tem uma entrada e uma saída, né? Porque é uma ilha. A gente mora perto, né? Isso, bem perto do aeroporto. Tipo, o quê? Uns 30 minutos? Dá menos. Dá menos de 30 num momento normal, mas... Eu vou pra UFRJ, que é na ilha também, mas só que é um pouco antes. Eu levo, sei lá, 15 minutos. 15 minutos num dia, assim, eu sem acho que trânsito. E pro aeroporto deve levar uns 20 também. Só que como era sexta-feira, volta do trabalho, né? Era a hora que choveu. E aí a gente ficou com medo, chegou muito cedo. Aí deu tempo de a gente comer uma pizza. Cara, a gente chegou muito cedo. Ainda mais que o voo atrasou. Nossa Senhora. O único problema é que não dava pra fazer o check-in logo. Tinha que esperar 1 hora pra poder entrar, pra poder fazer o check-in. Porque senão eu já ia no duty free. Tem uma... pra você fazer o check-in, tem que ser não sei quantas horas antes do seu voo. Não pode ser qualquer hora. Eu não sei era 10 horas que a gente teve que fazer o check-in. 10 horas da noite. E a gente chegou lá umas 8 horas da noite. A gente chegou mais 8 e pouca. 8 horas e o voo programado era 1h30. Então a gente chegou muito cedo, muito cedo. Tudo mas assim, isso cara, porque a gente tinha ficado num engarrafamento bem louco. Mas deu tudo certo. Assim, na minha opinião, é melhor chegar muito cedo do que chegar na hora ou atrasado. Então, chegar muito cedo, você vai lá, senta, despacha sua mala, senta e fica rodando pelo aeroporto. Porque como o aeroporto é bem grande, então você vai lá, caminha e tudo mais. É ótimo, eu gosto de passear por lá. O que mais? Agora não, né? Mas... Quando a gente chegou lá nos Estados Unidos, tava nossa, muito legal. No LAX, né, no aeroporto de Los Angeles. Las Vegas pode ser o próximo. No aeroporto internacional de Los Angeles, a gente chegou e tudo mais. E, quando você chega no aeroporto, você vai descer uma escada rolante e eu até tirei uma foto, não sei se depois você pode colocar aqui, mas tem uma bandeira linda dos Estados Unidos, bem bacana, bem legal. Não, aí você vai lá, você vai lá, desce e tudo mais. Aí vai pra fila de imigração, cara, e a gente foi... você descendo do avião e tal,
Tem umas máquinas de autoatendimento, assim, como se fosse autoatendimento. Sim, mas não cheguei lá ainda. Ah, tá. Então, aí, quando a gente chegou, assim, nessas máquinas, né? Na parte da imigração, era muita gente. Muita gente. Por quê? Porque era a volta do Spring Break, né? Porque são as férias dos Estados Unidos, né? Das faculdades, do college, né? Que a gente foi em agosto. Então, geralmente, diferente, né? geralmente está acabando o Spring Break e tal. E os estudantes internacionais, todo mundo que viaja, estão voltando. Tinha muito árabe, muita japonês. Gente, era muita gente. E tinha muito árabe, asiático. Tinha de tudo, indiano. Tinha todo mundo lá. Indiano é asiático? Ah, então tá. Acho que sim. Aí a gente chegou lá e tal, aí tem um totem, né? Que ele te faz, você coloca o seu voo, tal, seu nome, seu passaporte. A máquina ela se ajusta assim, Isso, a sua cara, ela tira a foto e tira a sua foto. digital. Ela confere se você é você. Isso, aí ela vai fazendo as perguntas, o seu nome é tal? Sim ou não? Você veio do Rio de Janeiro, por exemplo? Qual local que você veio? Rio de Janeiro? Sim, e tal. E pra ela fez uma pergunta que pra mim não fez, que qual é o número do meu voo? Né? O seu voo foi esse? 3, pra não, ela. 3, 7, não sei o quê. E ela foi sim, mas só que pra mim não fez essa pergunta. Né? Ele fez primeiro que eu, e aí ele foi fazendo lá e imprimiu o papelzinho dele. Imprimiu um papel que tem os seus dados e sua foto e tal, mas só que o meu veio com X. Veio com X. Eu fui fazer o meu, e aí o meu não veio com X. O meu já veio como se eu tivesse admitida para entrar no país, sem precisar passar pelo oficial de imigração. Eu ia para uma outra fila bem menor, tinha duas pessoas lá, só iam carimbar meu passaporte direto e eu já ia embora. O dele não, o dele falou que falhou, a autenticação automática falhou e que ele teria que ir para manual lá, que era uma fila gigantesca. Nossa, era fila muito verdade, tinha um cara separando quem tinha X e quem não tinha X. Ele olhou o meu e mandou eu ir pro outro. Ele olhou do Felipe e mandou ele pra lá. Aí eu virei pro cara e falou, you are together. Aí ele olhou pra minha cara. A primeira coisa que ela falou em inglês. Só. Não, eu falei desculpa, porque eu esbarrei em alguém. E daí eu falo sorry, eu falei desculpa. Mas eu lembrei de uma coisa, que eu quase morri. Morri! Gente, eu quase morri. Como? A gente entrou no avião, o avião tava ligado, a aeromoça tava falando e tal, o avião desligou todinho, sozinho, desligou todinho. Aí, a gente ligou uma vez e a gente ficou preocupado, né? Aí ligou, reiniciou a máquina lá toda. Como se fosse um computador. Mas porque a telinha de assistir coisa, ela fica lá reiniciando, fica escrito. Aí eu tipo... Enfim, aí todo mundo ficou meio assim, olhando pra cara do outro, né? Tipo, ok, né? Desligou uma vez, é normal. Desliga de novo. Tipo, a mulher tava falando, não era programado aquele desligamento da máquina. Desligou tudo de novo. Aí ligou. Aí quando eu olho assim, tá todo mundo se olhando com o olho desse tamanho assim, inclusive eu. Tinha um cara lá na frente que ele tava fazendo assim já. Desliga de novo. Aí eu, putz, tem alguma coisa errada nessa aeronave. Se a mulher tá falando, tá desligando, imagina lá em cima. Não pode ligar lá em cima, pelo amor de Deus. Aí eu fiquei com muito medo. Aí, desligou sem mentira, desligou umas 5 vezes. Foi. Gente, eu fiquei com muito medo. Eu não consigo dormir. Simplesmente eu não consegui dormir naquele voo. Eu nunca consigo dormir em voo nenhum, né? Porque eu tenho um probleminha de... Eu que sofro. Mentira. Mentira, ninguém sofre comigo. E aí, o voo, simplesmente o negócio ficou desligando toda hora e graças a Deus deu tudo certo, a gente chegou sã e salvo. Mas eu fiquei com muito medo, confesso que eu fiquei orando assim, pedindo perdão por todos os meus pecados naquela noite. Realmente, desligou várias vezes. Mas, pô, sem ser programado. O cara, como é que tu sabe, né? Pilota. Porque a mulher tava falando, não é esperado. Assim, senão ela não ia falar. O piloto chegou lá, pô, bancou a ida, a aeromoça, todo mundo bancou a ida, então, pô, tu acha que o cara vai querer morrer?
piloto vai querer Não, morrer. mas vai que ele não sabe o que é. Vai Pô, que aí sim. então ele tá no lugar errado. Eu pô. já vi histórias. Então ele tá no lugar errado. Eu já vi histórias na Discovery, tem vários programas sobre isso. Não assista. Se você tem medo de avião, você não assista esses programas da Discovery sobre avião. Aí chegando lá, o cara foi e separou quem tava e quem não tava. Eu falei, we are together. O cara olhou pra mim com a maior cara triste. Tipo assim, coitada, vai ter que ir pra lá então. E aí eu fui com o Felipe pra lá. Aí chegando lá, a gente ficou um tempão. Assim, Tinha demorou muito. Passar. Eu sei que demorou tanto, mas tanto, que quando a gente foi lá pra esteira pra pegar as nossas malas, já não estava mais lá, já era outra companhia aérea que ia iniciar ali a operação na esteira. A nossa mala tava do outro lado do salão com umas meninas da companhia aérea da Copa. E a gente ficou procurando assim a mala, aí eu achei, a mala tá lá. Aí a gente foi lá falar com elas e pegou a mala. Mas assim, demorou muito. Demorou tanto que realmente, isso que ela falou, que a esteira onde estava a nossa mala e a companhia aérea, ela já tinha trocado de companhia aérea, já estava descendo um outro pessoal e a nossa mala foi retirada pelas meninas da Copa, sobrou. né? E ficaram 2 meninas lá com as nossas malas, 2 malas lá esperando assim, procurando. E a gente quando saiu, vi as meninas procurando, falei, pô, então se elas estão procurando, deve ser nossa, né? Não, eu vi que era a nossa mala. Aí a gente foi lá e tal. Eu falei, tá lá. E a gente foi lá e tal e pegou. Abre parênteses. Já pensou a nossa mala tenha ficado lá, não passou no cheiro do totó, do cachorrinho? Nossa, e aí a gente tem que ir lá pra salinha pra ser revistado? Não pensei nisso, não. Não pensei. Tá vendo muito aeroporto. Área restrita. Ah. E aí, outro problema, outro mico, assim, que eu passei bastante foi com o idioma. Eu falo, aqui no Brasil, o meu nível é considerado avançado, só que quem é brasileiro, a gente sabe que a gente é considerado avançado, mas chegar lá, a gente é o quê? Um intermediário, né? Mais ou menos. No máximo. Eu entendo bastante, assim, o que eles falam, mas depende do jeito que fala. Se tá falando muito rápido, eu não entendo. Por exemplo, o que o oficial de imigração falou, eu consegui entender tudo. Tipo, o Felipe não me ajudou. O cara veio fazer pergunta pra mim, eu respondi em inglês e ok. Eu entendi tudo que o cara falou. Agora, teve um dia que a gente foi num restaurante italiano. Cara, a mulher falava mas tão rápido, que eu não entendia nada que ela tava falando. Eu tava me sentindo um índio. Foi muito ruim, assim. Então, outro perrengue de viagem estuda pelo menos assim o básico. Eu tenho... Cara, assim... Assim, do que falar pelo menos, sabe? Eu tenho o inglês aqui considerado avançado e eu passei dificuldade. É complicado, porque assim, quando a pessoa faz o inglês no Brasil, né, aí você tá acostumado, você com faz o que brasileiro assim, falando, né? Geralmente, assim, a maioria das vezes no curso brasileiro você estuda no máximo acho que 2 horas. 2 horas e meia por semana. Entendeu? Então você fica 2 horas e meia por semana falando inglês e dependendo do professor, às vezes ele te dá aquela colher de chá de falar o português, né? Então, chegando lá, outra coisa. É outra coisa. E eles falam no ritmo porque deles. Porque os caras falam normal. Igual a gente fala assim, às vezes fala rápido, não sei o que, fala gíria e tal, e vai atropelando uma coisa com a outra e vai encurtando palavra, aglutinando. E assim vai, assim vai, assim vai. Mas assim, no geral eu conseguia pegar assim o que eles falavam e conseguia me comunicar com o básico. Eu conseguia ir no restaurante, menos esse italiano eu não conseguia entender nada que essa mulher falou. Mas os outros eu conseguia pegar e me virar muito bem. Na Universal a gente foi comer hambúrguer na hora do almoço. Nossa. Aí a gente foi lá na Universal pra poder pedir nossa comida e tal. E eu entendi uma coisa que o Felipe não entendeu. O cara perguntou se a gente queria canudo. E o Felipe, o quê? Aí eu virei pro Felipe, ele tá perguntando se você quer canudo. Tipo, dá licença, né? Dá licença. Então, assim, na maioria das vezes eu consegui entender.
e me virar muito bem. Mas é legal você estudar pelo menos o básico, assim, baixa um Duolingo, né? Pra você poder falar um hi, nice to meet you, né? Essas coisinhas assim. Porque senão é realmente um perrengue. Uma outra coisa engraçada que eu achei muito interessante pra mim é quando a gente foi, acho que foi no nosso primeiro ou segundo dia lá na Califórnia, que a gente foi num bar e lá eles pedem a sua identidade, porque você tem que ter mais de 21 anos. Sharkies. Você tem que ter mais de 21 anos pra poder entrar no... Sharkies é o bar, nos bares. Peraí só um minuto. Enfim, você tem que ter mais de 21 anos pra você poder entrar nos bares e eles ficam conferindo mesmo. Lá não é igual aqui não, lá eles têm que mostrar a sua identidade. E ele virou pra mim e ele pediu a minha, ele não pediu a sua. Dá licença, dá licença. Ele pediu a minha. E aí ele virou e perguntou, eu posso ver sua identidade? Aí eu falei assim, tá, mas eu tenho 25 anos. Aí ele virou assim, no way, no way. Aí eu tive que mostrar meu passaporte, porque ele achou que eu tinha menos de 21. Eu também mostrei o meu porque ele pensou que tinha 16. Mentira! Ele não pediu o dele, pediu o meu. Outra história engraçada é que eu derrubei a garrafa d'água do moço. Assim, não é uma história engraçada, mas são micos, né, que a gente passa nessas viagens aí. Eu derrubei. Ela derrubou a gente estava em Hollywood e... La La Land. La La Land, que é onde vende souvenirs e tal, e tem tipo um mercadinho ali dentro, onde vende os snacks água. E água, assim, doce, suco, refrigerante, assim, coisas básicas, né? E ela foi lá pegar, não lembro o que. Cara, foi pegar água. E ela foi lá e o cara foi, pegou uma água também e tal. Ela foi, deu um encontrão no cara. A água do maluco voou longe, né? Ainda bem que era uma garrafinha que ele ia comprar, ia pagar. Garrafinha fechada, a garrafinha voou longe, girou. Aí eu virei pra ele, sorry. Parecia, sabe quem? Parecia aquele cara do Minha Mãe Uma Peça, o Paulo Gustavo. Eu parecia o Paulo Gustavo naquele filme pedindo sorry lá em Nova York. Sorry. Esbarrar nos outros de propósito só pra pedir falar sorry. Aí ele falou, don't worry. Aí ele foi, coitado, ele foi lá na geladeira e trocou a água. Ele pegou a água que tinha gerado eternamente. Mas lá eles são muito educados. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa aqui abaixo o seu joinha. Se inscreva no meu canal e também comenta aqui abaixo qual foi o seu perrengue e histórias engraçadas, micos, qualquer coisa aí que você ache muito interessante que vai me matar de rir aqui de viagem. Um super beijo, tchau, até o próximo vídeo.